Nós chegamos à segunda mensagem da Conferência Internacional, aqui na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, e damos boas-vindas também para todos que nos acompanham pela internet, por meio do canal Instituto Vida para Todos, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, e também nossos amados amigos que amam a palavra do Senhor, têm acompanhado a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E essa mensagem corresponde à mensagem de número 6 da sequência do livro de Colossenses. O título da mensagem é A Palavra da Verdade. A leitura da Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1, versículo 5, segunda de Timóteo, ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Ontem, nós falamos que Deus, Ele tem a sua vontade e Deus tem um sonho de tecer um tecido neste universo, usando o seu amor como a fonte de suprimento. E o amor de Deus, ele é a fonte da coisa mais perfeita que há nesse universo, mas Deus, sendo o doador do amor, ele precisa de receptores. Graças a Deus que na eternidade passada, o Pai era o doador do amor e o Filho era o receptor. Mas o próprio Filho também é Deus. Então Deus, Ele, na sua vontade, estabeleceu um eterno propósito de criar o homem. E para criar o homem, primeiramente, Ele criou as suas hostes dos anjos, miríades de anjos, e depois Ele criou a sua criação aqui na terra, todo o necessário para que o homem pudesse vir à existência. E o homem seria receptor do amor de Deus, e através de receber o amor de Deus, esse amor de Deus fluiria através do homem, de homem para os homens, para o seu próximo. E dessa maneira, Deus conseguiria, através desse trabalho no homem, Ele conseguir uma rede de amor. Eu disse ontem, só que irmãos, quando eu falo da rede de amor, ainda fica um pouco abstrato para nós. Essa mesma rede de amor que aqui eu estou me referindo, irmãos, refere-se à própria edificação da igreja. É sinônimo, é a família de Deus que está em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A família de Deus, irmãos, é essa rede de amor. E também, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem também é sinônimo dessa rede de amor. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, irmãos, essa é a rede de amor. O edifício bem ajustado, entrelaçado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, queridos irmãos, essa rede de amor que eu venho falando
é exatamente a habitação de Deus no Espírito. Deus precisa nos entrelaçar em amor. Por isso Ele vem nos suprindo com o rio da graça. E através do suprimento do rio da graça, nós recebemos todos os elementos divinos, dos atributos divinos, da vida de Deus, da natureza de Deus, do amor, da essência de Deus, do amor e da luz, e também das virtudes elevadas de Cristo, pois as nossas virtudes, irmãos, na queda do homem, o diabo acabou contaminando, nos tornando de difícil relacionamento. Por isso que nós temos tanto problema até no casamento, porque Satanás contaminou-nos, estragou-nos para relacionamento. Por isso, irmãos, nós precisamos do fluir da graça de Deus para nos restaurar todas as virtudes humanas que foram estragadas pelo diabo. Pelo suprir da graça, nós voltamos, irmãos, a ter compaixão uns com os outros. O esplêndido de Cristo começou a ser trabalhado para dentro de nós. Passamos a lidar um com o outro com empatia, se preocupando com os outros, pensando como os outros pensam, sofrem, passam, e nós passamos a ser pacientes uns com os outros, longânimos uns com os outros. Nós passamos a tolerar uns aos outros, passamos a suportar uns aos outros em amor, passamos a praticar o perdão entre nós. Deixamos de lado toda inveja, todos ciúmes, toda disputa, toda competição entre nós. Irmãos, graças a Deus, estamos, pelo fluir do rio da graça, Senhor está nos tornando mais aptos para a edificação, para essa rede do amor. Ontem, eu tentei explicar aqui com as minhas mãos como é feito o trabalho de tecelagem num tear, na máquina de tecer. Lembra que eu tentei explicar os fios da urdidura, os fios verticais que ilustram o amor de Deus sendo suprido ao homem como fios longitudinais de um tecido. Esses fios são para suprir o amor ao homem, de modo que o homem, suprido com esse amor, o homem passe a amar uns aos outros, na verticalidade, na horizontalidade. E precisamos entrelaçar fio a fio. Um fio passa por cima de um e no próximo já passa por baixo, e assim é todo entrelaçado, os fios entrelaçados. E Deus são esses fios da urdidura vertical que vem de cima para baixo, e os fios horizontais somos nós amando uns aos outros com o amor de Deus, e somos entrelaçados. E quem faz o entrelaçamento, irmãos, é Cristo. Cristo é o conector, Cristo é o entrelaçador. Sem Cristo, nós não temos como nos relacionar uns com os outros, porque Cristo é quem entrelaça entre nós e nos entrelaça com Deus. Então, para os fios horizontais serem entrelaçados com os fios verticais, os fios verticais representam o amor de Deus. O amor de Deus sem nós não é aperfeiçoado, porque não é entrelaçado, não vira um tecido forte e firme. Até o amor de Deus é aperfeiçoado quando nós amamos uns aos outros. E quem é que faz esse trabalho de entrelaçamento, irmãos? É Cristo, porque Cristo é a lançadeira. A lançadeira é uma espécie de uma agulha, que quando os fios longitudinais, de um a um, os fios pares
e os fios ímpares são abertos para que fio horizontal possa passar entre esses fios longitudinais. E quem é que passa esse fio transversal, que somos nós, entrelaçando com Deus e com os homens? É Cristo, através dessa lançadeira. Ele puxa o fio transversal e para trançar, entrelaçar, né, com os fios longitudinais. Aí esses fios longitudinais invertem de posição. Aí o fio, né, Cristo como a lançadeira traz o fio de volta, entrelaça e vai fazendo assim, tá? Então eu tentei ilustrar com a mão. Hoje os irmãos prepararam um vídeo para vocês entenderem melhor. Eu vou passar esse vídeo. É um tear. Os fios alaranjados são os fios da urdidura, e os fios azulados são os fios transversais da trama. Então vocês veem que de um e outro eles vão alternando, né, para passar o fio horizontal e entrelaçando. É tão rápido ali que você não vê a lançadeira passar, tá? É muito rápido, tá vendo? É muito rápido. Mas nós vamos explicar melhor para vocês. Olha aqui. Assim separa os fios que vêm de Deus e a lançadeira entra por baixo, tá vendo? E traz um fio transversal, entrelaça. Se vocês não entenderam, vamos passar de novo. Esse é um tear. Vocês estão vendo? Os fios verticais são separados de par e ímpar, certo? Separados. Aí passa o fio transversal e assim vai entrelaçando. E quem é que faz passar esse fio azul? É a lançadeira. E a lançadeira é tão rápida que você não consegue enxergar lá. Então pedi para fazer em câmera lenta. Aí, vamos fazer uma câmera lenta, uma ilustração. Assim são os tecidos. Nós temos essas argolas que separam os fios da urdidura, pares e ímpares. E essa agulha é a lançadeira que faz passar o fio transversal, que é da trama. E assim nós vamos entrelaçando com Deus e com os homens. E essa manhã eu gostaria de falar uma palavra sobre a importância da palavra da verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 5, que vocês já leram. Efésios 1, versículo 13, que fala a mesma coisa. Colossenses 1, versículo 5, diz assim: por causa da esperança que vos está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Queridos irmãos, o verdadeiro Evangelho é uma verdadeira boa nova para o homem que se desconectou de Deus, que se desconectou da verdade, se desconectou da realidade. Esse homem é carente da verdade, é carente da realidade. Por isso, irmãos, esse homem que você encontra na rua tem um vazio dentro de si que não dá para preencher com as coisas desse mundo. Todo homem tem um vazio dentro de si, ele não sabe como encher. Muitos acham que o dinheiro traz felicidade. Eu li em Eclesiastes, o rei Salomão, ele foi talvez o homem que teve de tudo na vida. Ele pediu sabedoria,
Deus lhe deu sabedoria, Ele tem conhecimento, e Ele tem toda sorte de riquezas, juntou ouro, juntou prata, Ele construiu palácios dos melhores, Ele construiu o que? Ele teve multidões, exército de servos e servas, Ele tinha de tudo, mulheres, tudo que você possa imaginar, Ele experimentou. Irmãos, no fim de tudo Ele disse: tudo é vaidade, debaixo do sol não há nada de novo, o que houve ontem, hoje voltará a repetir. A vida humana não faz sentido, porque o homem se desconectou da verdade. Então o que o homem mais precisa, é a palavra da verdade. E o evangelho que nós pregamos nas ruas, e o evangelho que nós pregamos na igreja, é a palavra da verdade. Essa palavra, sim, não é teoria, essa palavra não é mera doutrina, essa palavra supre o homem com a própria realidade de Deus. O rio da graça traz o próprio Deus para o homem, e Deus é a realidade, Deus é a verdade. Por isso, irmão, nós estamos sendo preenchidos com a verdade até a plenitude de Deus. Deus vai preencher cada vazio do meu ser, cada vazio do meu coração, através da palavra da verdade, através de eu receber adequadamente a palavra da verdade, com simplicidade e com obediência, praticar a palavra da verdade. Irmãos, a minha vida vai ser preenchida com a própria verdade. Não me entendam mal, irmãos, meros conselhos matrimoniais não resolvem um problema da vaidade, do vazio de um casal. Meros conselhos de um bom evento de casais, irmãos, boas palavras, boas mensagens, irmão, não mudam o homem. O que o homem precisa, irmãos, para suprir esse vazio, esse problema de relacionamento que o diabo estragou o homem para isso, colocando inveja, colocando individualismo, egoísmo, não é isso? Dentro do homem, cada um lutando pelo si, cada um buscando seu próprio interesse, seu próprio lucro, né? Irmãos, a única solução para o homem é a palavra da verdade. Por isso, queridos irmãos, não dependa de um evento de casal para melhorar o seu casamento. Pratique a palavra. Receba a palavra adequadamente, com humildade, com simplicidade, sem duvidar da palavra de Deus. E pratique, faça a imersão da palavra. Vai para a rua, prega o evangelho, ore com as pessoas. Deixa o livro com o evangelho do reino nas mãos das pessoas. Participe de um grupo de cuidado, das mulheres conectadas, dos homens de oração, do Avança Jovem, cuidado com crianças, cuidado com adolescentes e pré-adolescentes, cuidado com jovens. Irmãos, você estará sendo preenchido com a realidade, com a verdade, porque a palavra que você está recebendo e você está praticando é a palavra da verdade. Não há melhor evangelho do que a própria palavra da verdade. Por isso, irmãos, nosso Senhor Jesus trouxe o próprio Deus como a verdade para o homem. Desde o jardim do Éden, Deus, Ele dispôs diante do homem a árvore da vida, para que o homem pudesse, uma vez conectado a Deus na criação, a nível da criação, era só receber Deus como vida e ser conectado com Deus a nível da nova criação, a nível espiritual, a nível celestial, de outra dimensão, na dimensão da eternidade. Mas o homem rejeitou.
O homem preferiu ganhar a capacidade oferecida pela serpente de ele próprio, sem Deus, julgar o certo e o errado. E caiu na conversa duvidando a palavra de Deus e se desconectou da própria verdade. O homem então mergulhou, irmãos, no lamaçal mais profundo. Foi contaminado. Parece que o inimigo de Deus conseguiu tirar a possibilidade da realização da vontade de Deus, do sonho de Deus. Mas o eterno propósito de Deus nunca pode ser frustrado. Deus então, Ele já sinalizou no jardim do Éden, capítulo 1 de Gênesis, versículo 10, o acesso à árvore da vida foi cortado, mas o rio que regava o jardim do Éden saía para fora do jardim, se tornou ainda em 4 braços, para multiplicar a sua permeabilidade, para poder alcançar o homem onde ele estiver, em 4 direções. Aleluia! Mas esse rio, onde está? Graças a Deus, faz 2000 anos, nosso Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória com o Pai, deixou sua posição de Deus, Ele veio se tornar um servo. Filipenses capítulo 2, Ele se esvaziou de credencial de Deus, status de Deus, Ele veio se tornar um homem e se humilhou para ser um servo. E Ele passou uma vida humana aqui de humildade. Irmãos, Ele não veio buscar a sua própria glória, Ele não veio para fazer a sua própria vontade, Ele nem falava a sua própria palavra, Ele não tinha nem liberdade de ir e vir. O tempo dele é o tempo do Pai. Irmãos, nós temos que aprender com essa lição. Você não está aqui na igreja para buscar a sua própria glória, você não está aqui na igreja para buscar fazer a sua própria vontade. Você não está aqui, irmãos, com liberdade de ir e vir. Nós somos totalmente dirigidos pelo Senhor. E aí Ele morreu pela vontade do Pai. Ele mesmo pediu ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque era uma tarefa pesada demais até para Ele. Mas seja como tu queres, disse Ele para o Pai, não como eu quero. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se ofereceu, irmãos, como uma ovelha indo para matadouro. E a partir daí, irmãos, Ele recebeu toda sorte de zombaria, toda sorte de humilhação. Ele foi esbofeteado, cuspiram sobre Ele, agrediram, deram socos a Ele, colocaram coroa de espinho nele, açoitaram ele como se açoita um criminoso, obrigou a carregar a cruz, e no fim, irmãos, ele foi pregado na cruz, derramou seu sangue precioso, irmãos, para poder, aquele rio, que enquanto ele vivia na carne, aquela água estava com ele, quem estava próximo a ele, podia beber daquela água da graça, receber a realidade de Deus. Mas quando ele morreu e ele ressuscitou, Deus o glorificou na ressurreição, e na glória, na glorificação, ele se tornou o Espírito. João 7, 37 a 39 diz assim: no último dia da festa, a festa dos judeus, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque agora eu trouxe o rio que estava no jardim do Éden para a terra, eu trouxe para a terra. Venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem,
pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas Jesus, na ressurreição, foi glorificado pelo Pai. Ele voltou aqui, irmãos, em outra forma. Ele está aqui em forma do Espírito. Ele é o outro Consolador que o Pai prometeu, que Ele mencionou em João capítulo 14. E esse outro Consolador é o Espírito da verdade, para trazer a realidade de volta para o homem. E esse Espírito da verdade, irmãos, hoje é um rio. Esse rio está onde hoje? Esse rio está dentro de todo aquele que creu em Jesus. Porque quem creu em Jesus nasceu do Espírito, e o Espírito passou a habitar no seu espírito. Então, no espírito de cada um de nós, irmãos, está o Espírito, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4. Em João 7, esse Espírito se tornou rios de água viva a jorrar, né, para todos sempre. Você se tornou um dispensador da água para suprir as pessoas que estão nas ruas, desesperadas, vazias, esperando alguém para suprir com a realidade, com o Evangelho da Palavra da Verdade, e você pode suprir. Só que Deus precisava, em cada época, de um bico de ouro, de um dispensador da graça de Deus. Então Jesus era esse dispensador enquanto vivia na terra. Ele não falava sua própria palavra, ele era totalmente governado pelo Pai. E quando ele ressuscitou, os discípulos perderam a presença física do Senhor Jesus. Eles ficaram perdidos. Qual é a direção a tomar? Quem vai nos dirigir agora? Jesus estava treinando-os com a sua presença invisível. E eles descobriram que quando Jesus falava, quando aparecia a eles, eles não o reconheciam fisicamente, porque Jesus havia sido transfigurado, mudado de figura. Ele estava com o corpo da ressurreição, não o reconheciam. Então não era a presença física que fazia a diferença, mas quando Jesus falava, trazia a presença de Deus. Quando Jesus falava, ardia o coração deles. Quando Jesus falava, eles reconheciam que era Jesus. Irmãos, eles estavam treinando que a presença de Deus estava na sua palavra. E quando chegou o dia de Pentecostes, a partir desse momento, irmãos, Jesus nunca mais apareceu, mesmo no corpo da ressurreição. E Pedro passou, depois do dia de Pentecostes, passou a ser esse canal dispensador da palavra de Deus, do Evangelho, da palavra da verdade. Pedro levantava com os 11, mas ele falava, ele era a boca, e essa boca saía a palavra de Deus, saía o Evangelho da palavra da verdade. Vocês perceberam que é assim que Deus trabalha? Deus então usa um canal, uma boca, para falar a palavra da verdade, mas ele tem um grupo, né? Ele tem 11 apóstolos ali para cooperar, e também tem outros irmãos cooperadores para levar a palavra que é dispensado por Pedro para outras pessoas. Depois veio a vez de Paulo. Paulo, ele completou a palavra de Deus, está em Colossenses capítulo 1, é isso? 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação, mordomado, né, da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa palavra pleno cumprimento aqui, irmãos, é completar, plerô, completar até o máximo, preencher até o máximo, completar a palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo foi encarregado de
trazer a revelação da economia de Deus e todo o Novo Testamento. Quando eu falo da economia de Deus, é todo o plano de Deus para dispensar o Evangelho da palavra da verdade para a igreja. Paulo, ele era esse dispensador que completou a revelação da economia de Deus, do plano de Deus na nova aliança. E ele não tinha palavras próprias, ele dependia de Deus revelar. Se Deus não revelasse, ele não teria nada para dar. Por isso, irmãos, um dispensador como Paulo dependia da revelação de Deus. Então ele era fiel, recebia a revelação de Deus, ele passava, dispensava para a igreja como o evangelho da palavra da verdade. Por isso, irmãos, hoje ele pregou o evangelho aos gentios, e pela sua palavra a obra de Deus se expandiu a partir de Antioquia, que é Síria, para Cilícia. A sua terra natal ficava em Cilícia, Tarso. Ele pregou o evangelho para Galácia, ele entrou na Ásia Menor, né? As igrejas da Ásia Menor, e ele passou o mar, ele foi até, né, a Macedônia. De Macedônia ele desceu até a Grécia, e depois ele foi levado para Roma em prisão. Então o evangelho alcançou todas essas regiões e se espalhou pelo mundo ocidental. Aleluia. E os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo não como palavra de homens. Faço questão de ler novamente, embora vocês já saibam, né, de cor, mas 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 é um versículo muito importante para nos dar uma atitude correta, para ganhar a bênção da palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, vocês ouviram de nós homens, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Irmãos, é muito difícil para o homem receber uma palavra de outro homem e não duvidar que é a palavra de Deus. É muito difícil, porque é o homem que vive entre vocês, e sempre vem essa ideia, um homem falível. Irmãos, mas Deus usa homens. Ouviram a palavra de Paulo, mas os tessalonicenses não entenderam que aquilo era a palavra de homens. Eles receberam e acolheram como palavra de Deus, e Paulo confirma como de fato é. Essa palavra não é minha, diz Paulo, não é minha. Essa palavra vem da revelação dada por Deus. E quando você acolhe a palavra do apóstolo como a palavra de Deus, e quando você crê, como diz aqui, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, quando nós cremos, quando nós temos dúvida, irmãos, essa palavra não opera. Quando nós questionamos, quando nós colocamos um filtro para filtrar, isso eu aceito, isso não aceito, a palavra não opera. Mas quando com simplicidade você crê, você acolhe como palavra de Deus, essa palavra trabalha, essa palavra opera, essa palavra faz a obra de Deus, essa palavra faz operações eficazmente. É isso que nós experimentamos esses últimos anos, queridos irmãos.
O Senhor preparou todo o fundamento, todo ambiente, toda a base, com os irmãos que nos antecederam. O embrião da igreja em Filadélfia provavelmente começou no final do século XVIII, com os irmãos da Morávia. Depois, no final do século XIX, com os irmãos da Inglaterra, Plymouth. E no século XX, né? Depois com os irmãos unidos, Watchman Nee, Witness Lee. O Senhor restaurou, começou a restaurar. Deus precisava da igreja de Filadélfia, irmãos, para completar o que Ele precisa fazer. E durante o tempo todo que Ele começou a trabalhar no embrião da igreja em Filadélfia, irmãos, graças a Deus, começou a eliminar esse conceito de hierarquia, conceito de clericalismo, clérigos e leigos. Todos passaram a tratar de irmão para irmão. E o Senhor começou a abençoar com revelações, começou a abençoar com a palavra profética. Não é só nosso, nos nossos dias. A palavra profética começa quando começa o embrião da igreja de Filadélfia. Só que, irmãos, quando chegou nos nossos dias, né, 40 anos do ministério do irmão Donk, certamente, irmãos, houve muita palavra profética. Mas não havia muitos irmãos que acolhiam como palavra de Deus. Mas o Senhor foi nos treinando, foi nos aperfeiçoando. Nós começamos a perceber, irmão Dong não era um homem de grande eloquência, mas a palavra se confirmava, a palavra fazia obra. Ele preparou esse terreno, preparou essa base. E 2017 partiu para o Senhor. E 2017 para frente, irmãos, nós ganhamos essa graça tão grande. Irmão, de pouco a pouco o Senhor confirmando a sua palavra profética. O Senhor começou a trabalhar de uma maneira muito forte entre nós, a partir de 2017. E alguma coisa aconteceu, irmãos. O Senhor falou, chega, agora vamos preparar para a era final. Eu preciso voltar. Vamos terminar com toda essa desgraça da humanidade, o príncipe desse mundo, escravizando ainda os homens, trazendo infelicidade, trazendo depressão, angústia, cansaço, sofrimentos ao homem. Chega, vou trazer o meu reino, o reino de Deus. Mas eu não tenho muitos colaboradores na terra, mas eu tenho a igreja em Filadélfia, eu tenho Sião. O Senhor começou a contar conosco. Quando fala conosco, irmão, não me isolo só nosso grupo, não. Todos aqueles irmãos que estão nos ouvindo podem participar, fazer parte de Sião. Todos aqueles que amam a palavra e creem na palavra fazem parte de Filadélfia, fazem parte de Sião. Aí o Senhor começou a confirmar cada palavra. Irmãos, às vezes uma palavra saía, espiritualmente as coisas aconteciam. Aí me falavam, irmãos, que até secularmente as coisas passaram a acontecer. Nós falávamos aqui na igreja assuntos espirituais, mas as coisas seculares acompanham. Não sei se vocês já perceberam isso. Irmão, muita coisa aconteceu. Tudo por força da palavra. Efésios 3, versículo 2. Se é
que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. A Paulo foi confiada uma responsabilidade. Que responsabilidade? Deus, através da revelação, abriu a sua dispensa para Paulo. Paulo, está aqui a minha dispensa. Está aqui a graça de Deus. Está aqui tudo que eu quero fazer com a igreja, não quero fazer com o homem. Eu vou dar revelação para você, e você precisa ser meu dispensador fiel. Essa dispensa estão todas as riquezas de Deus, todas as riquezas da graça de Deus e todas as riquezas insondáveis de Cristo. Se é que tendes ouvido a respeito dessa dispensação, a palavra grega é oikonomia, é a gestão, é a administração das riquezas de Deus para a casa de Deus, para a igreja. Então Paulo, para a igreja, ele ficou responsável de cuidar da despensa, né? Mas essa palavra, o que está na despensa não vem dele, vem da revelação. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Irmãos, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios, não só judeus que creram, mas os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, o Evangelho da palavra da verdade faz de você um membro do corpo, faz de você participante da promessa em Cristo Jesus, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Deus então constituiu Paulo como esse despenseiro, como esse ministro, para ministrar o evangelho das riquezas de Cristo. E todo ministro de Deus, quando Deus constitui, ele lhe dá poder, ele lhe dá força que opera segundo o poder de Deus. Irmãos, nós não temos poder, o poder do Espírito, o poder de Deus. O máximo que eu como homem posso falar de homem é palavra de homem, e palavra de homem não tem poder. Mas se essa palavra for de Deus, essa palavra tem poder. E essa palavra não só tem poder, mas esse poder tem força que opera. Eu como engenheiro gosto de enfatizar isso para vocês. Irmãos, poder é potencial energético. O poder é um potencial energético, mas ainda não produz a obra, não produz o trabalho. Esse poder precisa transformar em força, e a força é quem produz o trabalho. A obra de Deus é produzida pela força. Deus tem um poder enorme, mas irmão, você precisa transformar esse poder na força. O motor do seu carro é a potência, é a reserva energética. Você acelera, né? Ele funciona, rum, rum. Mas se você não engata a primeira, você não está usando o poder de Deus para realizar um trabalho. Quando você engata a primeira, o poder do motor é transformado numa força, e essa força impulsiona o carro para frente.
realiza um trabalho. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, você tem o poder do Senhor. Irmãos, quando você usa essa palavra, crê na palavra, você aciona na força. Quando você crê na palavra do Senhor, você aciona a força do poder de Deus, e essa força produz a obra de Deus. Não sei se consegui fazer vocês entenderem a diferença entre o poder e a força, né? Mas deixa para lá, se não entendeu, deixa para lá. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, e o que chega até esse versículo, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe por que eu fiz questão de ler até aqui? Irmãos, o eterno propósito é tecer aquele tecido, e nós fizemos de colocar várias cores, porque o Senhor conseguiu colocar você e eu nisso. Você tem uma personalidade, eu tenho outra personalidade. Nós temos cores diferentes, mas graças ao Senhor, irmãos, pelo preenchimento da realidade de Deus, nós estamos, irmãos, Deus não anulou nossa personalidade. Deus não anulou o que cada um de nós somos. Porque na Nova Jerusalém, na eternidade futura, nós não seremos robôs santos, não é isso? Todos iguais, todos uniformizados, não. Nós ainda carregaremos nossa característica, mas agora totalmente tecido, dentro do tecido de Deus. É a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, irmãos, como é importante nós recebemos adequadamente a palavra profética, palavra que vem do canal de Deus. Mas como eu consigo determinar, reconhecer, identificar? Porque a palavra sai da boca de um homem. Como eu consigo identificar que essa palavra é de Deus? Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus se suscitará outro profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, e a ele ouvirás. Esse outro profeta refere-se ao Senhor Jesus. Moisés que dizia isso. Irmão, Moisés era o profeta. Só que Moisés teve essa dificuldade, porque Moisés era um homem, e os homens olham para o homem. Primeiro, Moisés era um irmão mais novo da Miriam e também de Arão. E Arão ainda servia de boca para Moisés, porque Moisés reclamou com Deus: Senhor, eu não tenho eloquência mais. Depois de 40 anos pastoreando em Midian, o rebanho, eu perdi toda a eloquência, sou pesado de boca, pesado de língua. O Senhor falou: então vou dar a Arão, seu irmão, para ser a sua boca. Então certamente Arão era mais eloquente do que ele. E a Miriam, irmã mais velha, que pôs Moisés quando bebê no rio, vocês se lembram? Num cesto que foi recolhido pela filha de Faraó. Então, quando Moisés começou a ser usado por Deus, até seus irmãos falaram: peraí, Deus só fala por você? Você a gente conhece, você é nosso irmão mais novo. Aproveitaram-se de uma possível falha de ter se casado com uma mulher de Cush. Só que o coração estava cheio de insatisfação de não ser eles escolhidos por Deus para ser canal. Irmãos, entre nós pode haver esses que têm esse problema. Só Deus só fala por você? Aí o Senhor ouviu.
Miriam ficou leprosa. Entre vocês há profetas, mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele boca a boca. Ele me vê face a face. Com outros profetas eu falo em sonhos, eu falo em visões. Irmãos, há muitos profetas, mas há um canal só para Deus dar uma palavra. E outros profetas, irmãos, é para profetizar essa palavra. Não é para competir com Moisés. E o Senhor, Moisés fala, o Senhor vai suscitar, Deus vai suscitar outro profeta. Aí versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. Irmão, nosso Senhor Jesus, como o profeta, ele é o nosso modelo. Ele fala assim: as palavras que eu vos tenho falado não vêm de mim mesmo, eu não falo de mim, na forma como ouço do Pai, aí eu falo, aí eu julgo. Vocês se lembram? Então esse é um verdadeiro profeta, totalmente obediente à fonte, a quem o enviou. Eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque. Mas eu não busco a minha própria glória. Irmãos, é uma tentação buscar a glória dos homens. Quando recebe aplausos, quando recebe elogios, quando há sucesso, irmãos, o homem facilmente cai. Versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Quer dizer, a palavra de um verdadeiro profeta é o Senhor quem põe. O Senhor quem põe na boca dele. Ele não fala das suas próprias coisas. Ele tem que falar tudo o que o Senhor ordenar. É ordem. Se ele falar outra coisa, irmãos, o castigo será forte. Porque o povo vai tomar como palavra de Deus. Versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso te pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. É sério isso. Se disseres no teu coração, então, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou. O tal profeta, não tenha temor dele. Quando alguém se julga seu profeta, esse canal que Deus usa para falar como a palavra de Deus, e a palavra não se confirmar, irmãos, ele falou com soberba. Ele se julga muita coisa, se julga conhecedor de muita coisa, né? Irmãos, com soberba ele falou. Mas, do lado contrário, se a palavra que ele falar se confirmar, irmãos, o que acontece? Essa palavra é do Senhor. Sabe que o próprio Senhor Jesus, lá em João, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. Em João, João capítulo 5, vou ler versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Irmãos, esse é um verdadeiro profeta. Ele nada pode fazer de si mesmo. Da forma como ouço, julgo. O meu juízo é justo,
porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quer dizer, se eu disser, eu sou profeta, ouve a minha palavra, irmãos, qualquer um pode vir aqui e dizer, eu sou profeta de Deus, ouve a minha palavra. Qualquer um não pode dizer? Então, o profeta não pode testificar dele mesmo, senão vão surgir muitos falsos profetas. E versículo 32, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então outro que tem que dar testemunho do verdadeiro profeta. Vocês entenderam? Mas aí tem problema. É só você arrumar um amigo que espalhe por aí que você é o profeta. Não fica fácil? Eu não estou dizendo de mim mesmo, mas outro dá testemunho de mim. Então vou arrumar um amigo para espalhar por aí que eu sou profeta. Irmãos, aí, sabe por que Jesus estava falando? Qual é o contexto? Os judeus queriam uma prova de que ele era o enviado de Deus. Os judeus queriam uma prova através de um sinal, né? Que ele provasse que ele foi enviado por Deus. Então ele disse, eu não posso dizer de mim mesmo que eu fui enviado de Deus, eu sou profeta, veio da parte de Deus. Outro tem que testificar. Aí vocês pensam, então esse outro é João Batista. Versículo 33, e mandasse mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então você pensa, então é João Batista que tinha que dizer que Jesus era o profeta. Olha só o versículo seguinte, versículo 34, eu porém não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos, para que vocês sejam salvos de armadilhas, vocês sejam salvos de engano. Qualquer outro homem, por maior que seja, pode ser João Batista, o testemunho dele é humano, e eu não preciso de testemunho humano. Ora, então, quem que vai dar testemunho dele? Versículo 36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Por quê? Presta bem atenção, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Não sei se vocês entenderam. A obra que o Pai me entregou para fazer. Então eu faço essa obra que o Pai me entregou. E quando eu faço essas mesmas obras, quando são realizadas, elas testificam. Em outras palavras, o Pai testifica que eu sou enviado dele. Então, quem confirma que um profeta realmente veio da parte de Deus, é a própria confirmação da palavra proferida. Quando a palavra se confirma, essa palavra vem de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nesses últimos anos, o Espírito tem confirmado cada palavra. Cada palavra. A obra de Deus entre nós, irmãos, acelerou de tal forma que nós não temos capacidade para isso. Nós entramos em todos os continentes, mas não por capacidade humana. Nós não temos capacidade. Entre nós não há poderosos, nem no Congresso Nacional, nem financeiramente, economicamente. Não temos poderosos, não temos número também, não somos numerosos, somos um pequenino rebanho. Irmãos, quem está fazendo essa obra, irmãos, é o poder de Deus, através da palavra. Ó Senhor Jesus.
Por essa razão, irmãos, essa palavra sai com poder, 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus, eu tenho muita folha ainda aqui. Senhor Jesus. É quando o Espírito me toca, eu tenho que falar, não tem jeito, tenho que falar aquilo. Capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de nós? O apóstolo Paulo precisava que alguém recomendasse ele, o verdadeiro apóstolo de Deus? Não, não precisa. É a obra que Deus confiou a ele para fazer. Essa obra, quando é realizada, é que é a carta de recomendação. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, essa carta é o tecido. Esse ministério, essa palavra profética, não é uma palavra vã, que apenas transmite conhecimento, doutrina bíblica. Essa palavra está realizando uma obra de Deus. Essa palavra está tecendo essa história de amor, está escrevendo uma carta no seu coração, com tinta indelével, não com tinta que pode se apagar, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Isso tudo, irmão, refere-se a esse tecido. Não dá para apagar mais, está no seu coração. Essas experiências que estão tendo na rua, na comportagem, no cuidado, experiências sobrenaturais, experiências no cotidiano, irmãos, são essa carta sendo escrita no seu coração, irmão, nunca mais será apagada. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Porque Paulo tinha essa confiança de que ele ministrava uma palavra que estaria escrevendo uma carta no coração dos ouvintes. Essa confiança não vem dele, essa confiança é por intermédio de Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, não pensa, irmãos, que no livro de Efésios, por exemplo, no semestre passado, eu programei alguma coisa, eu pensei no rio da graça, pensei em nada, tudo veio pela revelação, tudo que nós recebemos das riquezas do semestre passado, irmãos, eu não sou capaz de pensar alguma coisa, nada pode partir de mim, como se partisse de mim, eu dependo da revelação do Senhor. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu estou ministrando essa palavra de Colossenses, irmão, pela fé. Quando comecei, eu falei com alguns irmãos, alguns cooperadores. Orem por mim, que eu estou entrando num novo livro com temor e tremor. Que o Senhor, se o Senhor não revelar, não tenho nada para dar para os irmãos. Eu não temo, eu não ouso pegar no meu estoque de conhecimento bíblico e passar para os irmãos. Não ouso fazer isso, porque os irmãos vão tomar como palavra de Deus para esse momento. Se o Senhor não me revelar, irmãos, eu prefiro dizer, irmão, não tenho palavra para falar, do que ficar enganando os irmãos. Não é verdade? Mas o Senhor tem sido fiel. Cada semana Ele tem suprido a nós, porque a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é aliança da letra, não é aliança da capacidade humana,
daquele que estudou mais teologia, daquele que conhece mais a Bíblia, daquele que tem eloquência para falar maravilhosamente bem. Não, não é da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Mas não caia nessa armadilha, a letra mata, não produz, não frutifica, mas o Espírito dá vida. Irmãos, embora a letra desse versículo se refere à lei, em princípio, irmãos, abrange toda a capacidade do homem fazer algo para Deus, tais como o seu conhecimento bíblico, a sua eloquência, até a sua experiência do passado. O ministério da nova aliança, irmãos, é do Espírito, é pelo poder do Espírito. Por isso o homem não pode tolher a liberdade do Espírito pela sua capacidade. Quando o homem faz a obra de Deus pela sua capacidade, o Espírito recua. O Espírito diz, então você vai fazer pela sua capacidade, eu não vou fazer. Capítulo 3, versículo 18. O ministério da nova aliança, irmãos, produz glória e transformação. Versículo 16, quando alguns porém deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia! Porque nós temos tanta liberdade entre nós. Irmão, está tão gostoso a nossa comunhão na sala de comunhão com os cooperadores. Nós temos tanta liberdade no Espírito. Nós não precisamos agir como se pisássemos em ovos. No passado, a gente tinha medo. Se você falasse uma palavra errada, seria crucificado, porque todos ali são bambamãs. Mas hoje não. Onde está o Espírito, aí a liberdade. A vida da igreja hoje tem essa liberdade, tem ou não tem? Não estamos mais debaixo de regras, não estamos mais debaixo de formalidades, estamos debaixo, irmãos, de irmãos fiscalizando você, irmãos, prestar relatórios. Não, estamos na liberdade do Espírito. Aí, irmãos, e todos nós nessa liberdade do Espírito, com rosto sem véu. Quando você recebe a palavra profética, irmãos, com rosto sem véu, não duvidando, você é iluminado, você recebe a própria glória do Senhor, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor está refletida na face de Cristo. Nós olhamos na face de Cristo a própria glória do Senhor na palavra profética. E essa palavra profética está trazendo a glória do Senhor para nós. E estamos sendo transformados. Éramos muito vazios no passado. Éramos muito carentes de virtudes humanas para relacionamentos. Fomos muito estragados por Satanás, mas graças a Deus essa palavra que tem trazido glória para nós, tem trazido transformação para nós. Essa palavra está eliminando todas as coisas que Satanás nos encheu, está pondo, né, no seu lugar toda a graça de Deus com a realidade divina, está nos enchendo de glória. Estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho da palavra da verdade, que produz a realidade na igreja. O seu ministério lhe dava forças para não desfalecer, pois ele tem rejeitado as coisas, 2 Coríntios 4, versículos 1 e 2, dá uma olhada, pelo que tendo este ministério,
segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Porque os canhões das portas do Hades estão virados para a fonte da palavra, para o canal da palavra. A pressão que Paulo passava, a incompreensão da parte dos homens, até dos próprios irmãos da igreja, a competição dos falsos mestres, distraíam o povo de Deus da palavra profética. Irmão, toda essa pressão da perseguição, do sofrimento, irmãos, mas ele falou, eu tendo esse ministério, não desfalecemos, porque esse ministério é muito forte. Esse ministério, irmãos, me dá um respaldo. Eu tenho costa quente. Esse ministério é a minha costa quente. Não tenham medo. Irmão, vocês sabem que vocês que estão nas ruas, os comportores, os irmãos das igrejas indo nas ruas pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Vocês sabem que orar pelas pessoas, muitas e muitas pessoas foram abordadas, até celebridades, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, até os homens poderosos na política, homens poderosos até no mundo do cristianismo, todos foram abordados. Posso orar por você? Certamente, irmãos, alguns têm mais poder político e têm aversão quanto a isso, aversão quanto à pregação do evangelho. Orar pelas pessoas nas ruas, irmãos, vão aumentar a pressão sobre nós. Eu até comentei com o Eudeu, falei, Eudeu, eu não me estranho um dia tentarem me prender. Irmãos, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Como Paulo disse, talvez as minhas algemas possam encorajar outros a pregar o evangelho com mais desassombro, não é? Porque tendo esse ministério, não desfalecemos, não desanimamos, não somos intimidados por essas ameaças deles. No tempo de Pedro é a mesma coisa, mandaram calar a boca deles, para não pregassem em nome de Jesus. Eles falaram, cabe a nós ouvir a Deus o que a vocês, a homens. Nós temos que continuar pregando. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Quer dizer, Paulo não fazia nada vergonhosamente, não tem nenhuma intenção por trás, isso, para ganhar a glória dos homens, para ganhar fama, para ele tirar alguma vantagem, seja financeira, seja em termos de privilégio e poder. Não, Paulo não tinha segundas intenções. Ele era o servo fiel diante do Senhor, né? Não andando com astúcia, porque alguns da época dele andavam com astúcia, não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que importa, irmãos, é que a realidade de Deus esteja preenchendo os ouvintes. A palavra está saindo, a igreja esteja sendo preenchida com a própria realidade até a plenitude de Deus, para que o Senhor possa voltar. Infelizmente, o inimigo de Deus introduziu muitos ensinamentos para concorrer com a palavra do apóstolo e confundiu muitos irmãos. Os judaizantes, a igreja de Jerusalém, foi a primeira igreja levantada por causa do tempo. Eu estou tentando ler o texto aqui para não perder, né? Foi a primeira igreja levantada onde estavam os 12 apóstolos. Todavia, com o tempo, surgiu a mistura entre o evangelho e as práticas judaicas, que alguns passaram a pregar, confundindo as igrejas dos gentios, tais como a circuncisão e a observância da lei. Isso está em Atos capítulo 15, versículos 1 e 5. Na carta aos Gálatas ficou evidente que a luta de Paulo era
trazer os irmãos de volta à palavra pura de Deus, a palavra pura do Evangelho. Os judaizantes minaram os irmãos a ponto de fazer de Paulo seu inimigo. Os irmãos passaram a encarar Paulo, considerar Paulo como inimigo, por dizer a verdade. Irmãos, tem pessoas que preferem ouvir mentiras, palavras agradáveis. Quando Ezequiel dava advertência para o povo de Israel, que estava vivendo totalmente longe de Deus, eles preferiam ouvir os falsos profetas, que diziam que estava tudo bem. Eles se esforçavam, os judaizantes se esforçavam para agradar os gálatas, não com boas intenções, mas com o propósito de isolar os irmãos do apóstolo, para que o seu cuidado seja para com eles. Aos filipenses, Paulo afirmava que alguns eram motivados pelas suas algemas, passaram a pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus, mas outros proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Estes anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, para aumentar o sofrimento do apóstolo nas algemas. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 15 a 17, na versão King James atualizada. Ao ser libertado do seu primeiro aprisionamento em Roma, Paulo deixou Timóteo em Éfeso, com a ordem expressa de advertir alguns que não ensinem diferentemente. Paulo deu uma linha, Paulo deu a palavra profética, compartilha em cima disso, é ou não é? Não ensina diferente, não traz outra linha. Eu tenho a minha eloquência, eu tenho o meu conhecimento, eu preciso expor o que eu tenho que expor. Irmão, não tenha essa ambição, não faça isso. Ocupando-se com fábulas e genealogias sem fim, que só produzem discussões e não a obra de Deus. Ou seja, a economia de Deus na fé. Somente a palavra profética produz a obra de Deus. 1 Timóteo 1, 3 e 4. E essa advertência, o versículo 5 diz: essa advertência do apóstolo, irmão, visa ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Sabe por quê? Ele advertindo, mandando Timóteo para advertir a igreja de Éfeso: olha, não deixe essas outras pessoas ensinar diferentemente do que eu já tenho ensinado. Aí muitos vão dizer: Paulo, você está achando que só você que fala a palavra de Deus? Assim como Miriam e Arão? Só você que fala a palavra de Deus? Os do Coré que rebelaram contra Moisés? Todo o povo é santo? Você se faz só você santo? Só você é santo? Todo o povo é santo. Irmãos, a terra se abriu e engoliu os rebeldes. Quem não conhece o coração de Paulo, podia pensar que ele estava se promovendo. Eu fui acusado, irmãos, de me autopromover, como se somente ele falasse a palavra da verdade, ou que ele quisesse eliminar os concorrentes. Mas ele sabia o que estava fazendo, para o bem da igreja, para o bem da obra de Deus. Os que se desviaram, irmão, da palavra da verdade, versículos 6 e 7 ainda, na continuação, 1 Timóteo 1, se perderam, irmãos, em loquacidade frívola. Sabe o que é loquacidade frívola? Dá uma olhada nos strongs, na palavra original em grego. É conversa vazia, irmão, conversa do vácuo, conversa da esfera da mentira, não traz nada, não contribui com nada, não produz nada. Irmãos, chega de falar mensagem que não produz nada. Vamos produzir a economia de Deus na fé. A obra de Deus é feita. Esses pretendem passar por mestre da lei, mas não sabem nem o que dizem, nem conhecem os assuntos sobre os quais fazem ousadas afirmações. 1 Timóteo 1, 6 e 7, veja na versão King James atualizada. Então, irmãos, aos Colossenses, Paulo advertia sobre ensinamentos baseados em filosofias e tradições dos homens, Colossenses 2, 8.
sobre pensamentos gnósticos com aparência de sabedoria, falsa humildade e ascetismo para vencer as tentações da carne. Irmão, tudo é engano de Satanás. Irmãos, que segurança nos dá a palavra profética? Você está livre de ser enganado. Por essa razão, Paulo insta a Timóteo, isso aqui eu faço questão de ler, 2 Timóteo 2:2. Pelo cronômetro aqui me sobra menos de 1 minuto. 2 Timóteo 2:2. Versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir a outros. Irmãos, hoje, graças a Deus, irmãos, eu estou reunindo muitos valentes de Davi, trazendo muitos jovens maduros para perto de realização da obra de Deus. E eu tenho cooperadores excelentes, da mesma alma comigo, unânimes, cúmplices meus. Irmãos, por quê? Cada vez mais precisamos aprender, irmãos, a ser simples, ouvir a palavra e transmitir do jeito que ela veio. Não passe pelo seu filtro. Não tire que aquilo você acha que é desnecessário e acrescenta o que você acha que é melhor. Transmita fielmente. Também para pessoas que vão transmitir fielmente. Porque é isso que vai produzir a obra de Deus na fé. Pois somente recebendo a palavra saudável do apóstolo, irmãos, 1 Timóteo 3,15, é que a igreja vai se tornar o quê? 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. De tanto receber, irmãos, o rio da graça, nos dispensando com o próprio Deus, com a verdade, com a realidade. Irmãos, a igreja vai se tornar a própria coluna e base para sustentar a verdade nesse universo. Esse universo foi invadido com vácuo, vazio, invadido com mentira. Mas a igreja hoje sustenta o testemunho da verdade. Por quê? Porque a todos nós está sendo dispensada a palavra da verdade, que está nos enchendo de realidade. A nossa vida está deixando de ser uma coisa vazia, de fachada, só de aparência cristã. A nossa vida está cheia de realidade. E a igreja vai sustentar a própria verdade. E o ministério de João foi no final do primeiro século. Ele teve de lutar não somente contra os ensinamentos diferentes, mas também contra heresias que penetraram na igreja. No seu evangelho ele parte do princípio, ou seja, da eternidade passada, afirmando a deidade de Cristo. Cristo é Deus, como a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Revela que através da sua encarnação, ele se torna o Filho do homem, possuindo também a humanidade. João 1,14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e qualificando-o como centro de comunicação entre o céu e a terra. Isso eu faço questão de ver, João capítulo 1, versículo 31, dá uma olhada. Ó Senhor Jesus. 1:51, que diz: e acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do Homem. O que quer dizer isso? Cristo é o conector, conectou a terra com o céu. Os anjos de Deus encontraram um caminho de comunicação, que é uma escada. Essa escada, onde estava? Essa escada está em Gênesis 28. Dá uma olhada. Gênesis 28. Você aguenta mais uns minutos? Gênesis 28, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Aí teve um sonho. Eis posta na terra, uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que escada é essa? É o Filho do Homem, é Jesus Cristo que se tornou homem e foi glorificado como Filho de Deus, Filho primogênito de Deus, e fez a ligação entre a terra e o céu. Irmãos, que lugar é esse? Em versículo 16: despertado Jacó do seu sonho, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Que lugar é este? E temendo disse: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Cristo como a escada que abriu a comunicação entre a terra com o céu. O lugar onde abriu a comunicação é a casa de Deus, é a igreja, é o corpo de Cristo. Irmãos, Cristo está na igreja, fazendo a conexão da terra com o céu. Ele é o centro conector da obra de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Eu vou só terminar para dizer o seguinte. Apocalipse 3. A carta à igreja em Filadélfia. Versículo 7. Vou ler só primeiros dois versículos. 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, é a porta dos céus, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, não precisamos ser fortes. Forte não preciso ser eu, forte é Deus. Eu não preciso ter poder, Deus é poderoso. Eu não preciso romper uma porta, é Deus quem põe uma porta aberta. Por isso, irmãos, no final dos tempos, Deus precisa restaurar a sua igreja. Então, irmãos, eu dou valor para o que um irmão que viveu no século XIX, em 1800 e pouco, ele publicou um livro chamado A História da Igreja, Andrew Miller. Ele escreveu sobre a igreja em Filadélfia o seguinte: os tesouros da palavra profética estão destrancados para os que habitam dentro de sua casa.
Os fiéis dessa igreja também compartilham de sua paciência e esperam a sua vinda. Irmãos, nós não temos força, nós temos pouca força, mas nós confiamos na palavra, nós guardamos a palavra, nós cremos na palavra, e a palavra está nos dando poder para fazer a obra de Deus. Esse pequenino rebanho, que é desprezível em número, irmãos, mas Deus está fazendo grandes obras por esse pequenino rebanho. Esse também não rejeitaram o nome do Senhor, invocamos o nome do Senhor, dependemos do Senhor, exercitamos o Espírito, não confiamos na nossa capacidade. Irmão, Deus tem posto uma porta aberta diante de nós, tudo por causa da palavra profética. Segunda Pedro 1, vou terminar aqui, à noite eu continuo, né? 2 Pedro 1, só para terminar, onde fala palavra profética literalmente. 2 Pedro 1, versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, porque essa palavra profética, irmãos, é como uma candeia, uma lâmpada que brilha numa noite escura. Irmão, nós estamos na era de uma noite escura, quase terminando a noite escura, quase raiando o dia. A vinda do Senhor está muito próxima, e o Senhor precisa usar a sua igreja para acabar com essa noite, para trazer o dia. Irmão, o Senhor precisa da igreja em Filadélfia, que tem destrancados os tesouros da palavra profética para ela. Então essa palavra profética, irmãos, é a única coisa que nós temos, irmãos, para trazer, né, direção para nós. Então essa palavra profética é como uma lâmpada. Você sabe que no meio de um breu, da escuridão total, qualquer luzinha te dá uma direção, não dá? Graças a Deus, e ainda mais a palavra profética não é qualquer luzinha. A palavra profética é uma candeia, é uma lâmpada, está nos dando direção. Não estamos perdidos, não estamos andando sem rumo, estamos em direção ao raiar da manhã. A palavra brilha como uma candeia no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A vinda do Senhor está muito próxima. A igreja em Filadélfia tem outra característica: ama a vinda do Senhor. Quem aqui ama a vinda do Senhor? Eu sou desesperado pela vinda do Senhor. Esse desespero que eu tenho, que vocês veem em cada mensagem, em cada momento, irmãos, é desespero para trazer o Senhor de volta. Fazer logo o que tem que fazer, que o Senhor possa nos usar para completar o que tem que completar. Encher a igreja com a realidade, até a plenitude de Deus. Expulsar o império das trevas, trazer o reino de Deus de volta. Ó Senhor Jesus! Jesus é o Senhor, amém.